Hoje estão aqui para somar a esta energia tão boa que reina no nosso salão, para que essa egrégora fique cada vez melhor. Mensagem do dia. A língua é um instrumento grandioso para semear a paz, para a ascensão da alma, mas pode ser também porta aberta para angústias e sofrimentos. Cuide da sua língua, para que ela não lhe traga culpas e mágoas, que ela seja sempre mensageira de amor e fraternidade. É claro que a língua é um instrumento, mas está ligada aos nossos pensamentos também. Tem pessoas que não falam, mas o pensamento está trabalhando e emite energia também quando é lançado um pensamento bom ou ruim. Não é verdade? Tem pessoas que usam a língua, né? Essa língua é o falar, vamos dizer assim, é um instrumento que nos ajuda a falar, né? Que usam para edificar, para orientar, como é o caso aqui do irmão palestrante, de tantos outros, né, que vocês conhecem, para levantar a pessoa, para amenizar o sofrimento, para dizer palavras boas. E tem outras que utilizam para magoar, para ferir. É como se não tivesse uma língua, mas tivesse uma cobra jararaca presa entre os dentes. No momento que abre a jaula, ela sai a envenenar todo mundo. Então, meus irmãos, que a gente use nossos pensamentos, que estão exteriorizados pela nossa fala, para ajudar, porque, na realidade, os maiores recebedores de tudo que nós emitimos, nesse fluido cósmico, né, que nós estamos mergulhados, todos nós, ele retorna para nós, em bênçãos, em luzes, em coisas boas. Então, vamos atentar para isso. Aqui é quando chegou o Frei Luiz, há muitos anos atrás, alguns irmãos mais antigos devem se lembrar disso, tinha, a maioria das paredes, escrito, silêncio também é prece. Lembra disso, doutor? Silêncio também é prece. Então, muitas vezes o silêncio é a melhor coisa, é a melhor resposta. A gente evita muitas coisas e nos faz pensar no momento que nós estamos calados. Por isso que é prece. Então, que a gente use a nossa fala, o nosso falar, mas de uma maneira salutar. E se não puder, vamos silenciar, porque aí a gente não gera mais problemas. Graças a Deus. Ok, William, obrigado. E hoje a gente tem um brinde especial, porque hoje o nosso palestrante, o nosso irmão Zé Luiz, coordenador do nosso serviço de orientação mediúnica, dono de uma cultura muito vasta, muito diversificada. Talvez ele não queira, mas um amante da poesia, né? Que nós já nos comprometemos a fazer um trabalho sobre Fernando Pessoa. Mas o nosso irmão José Luiz vai hoje nos brindar com um tema que está muito dentro de cada um, né? Os nossos pressentimentos, as nossas premonições. E ninguém melhor que o nosso irmão José Luiz para nos ensinar alguma coisa a mais sobre isso. E quero também registrar a presença da nossa irmã Glória, a nossa diretora da nossa escola de evangelização, e eu falo escola,
quem falar em escolinha vai ganhar alguém que vai fazer uma réplica muito violenta, que é uma escola de evangelização, porque evangelização é coisa séria, é coisa muito importante. E essa presença aqui da nossa diretora Glória e do nosso irmão Zé Luiz nos enche de satisfação e também de agradecimento. Zé Luiz, com certeza os nossos irmãos espirituais estão aqui até o lado. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui as palavras generosas do nosso irmão Ari, né? E agradecer a todos vocês que aqui estão nessa manhã iluminada, essa manhã de muita luz, de muita paz, e que essa paz, essa luz dessa casa santa, dessa casa sagrada, toque cada um de nós, e com certeza ela está sendo sentida, porque a egrégora que aqui está junto de nós, propiciando essa psicosfera, nós temos que agradecer muito por estarmos aqui nessa casa. E ao mesmo tempo nos conscientizarmos da nossa responsabilidade inicialmente conosco mesmo, porque essa é a mais importante encarnação que nós estamos tendo. Essa oportunidade que Frei Luís, como mensageiro do Mestre Jesus, está nos dando. Que essa luz, que essa paz esteja sempre presente em nossos corações. Muito bem. Nas palavras iniciais do Ari, do Ili, né, vários pontos fazem parte. Eu não vou falar palestra não, tá? Nós estamos aqui para estudarmos juntos, né? Tem aqui o grupo do som que está aqui presente, e a gente sempre fala para esse grupo, né, que está fazendo a educação / desenvolvimento mediúnico, tá, que a educação mediúnica, o desenvolvimento mediúnico, ele não cessa. Ele não cessa. Não vai cessar nem nessa reencarnação. Vai continuar lá no mundo espiritual, quando nós transpormos, né, a porta que faz essa divisão. Então, não considerem palestra, tá? Considerem um estudo que nós estamos iniciando aqui, e com certeza vocês terão condições, né, de complementar esses estudos. Nós vamos falar hoje de um tema que é um tema importantíssimo. Ele é tão importante, tá, que Kardec tratou ele de uma forma bem particular, né? Lá no livro dos médiuns, tem lá médium de pressentimentos. Médium de pressentimentos, são uma mediunidade. Tá? Pouca gente sabe disso, né? Lá no livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, corporal, né? Fala-se, Kardec fala muito sobre pressentimentos. E nas obras das revistas espíritas, né, que pouca gente utiliza essas obras, poucos ainda não perceberam a importância das revistas espíritas. Leiam as revistas espíritas. Ela é a continuidade da obra, é o complemento da obra de Kardec. E lá nas revistas espíritas,
né? Eu trouxe aqui a referência, se eu não me engano, é junho de 1886, tá? Tem um capítulo que só fala sobre pressentimentos. Então, quando o Ari nos deu esse desafio, né, eu fiquei preocupado, porque a gente aqui temos que estar alinhados com o tempo, né, da palestra. E quando a gente começa a estudar, eu me empolgo, né, com aquilo que eu me dedico, né? Às vezes até me empolgo demais, né? Então eu comecei a ver o quanto é importante esse assunto, né? E é um assunto que ele permite até um seminário, né? Porque eu tive muita dificuldade para resumir esse assunto, para caber aqui nos 45 minutos, 50 minutos, não é isso? Tá, mas vamos lá, com certeza os nossos colaboradores espirituais estão aqui para nos intuir, tá, e nos ajudar nessa apresentação. Então, pressentimentos na ótica espírita. Por que na ótica espírita? Porque quando a gente fala de pressentimentos, premonições, né, profecias, tem vários nomes, né? Tá, não esqueçam que na época de Kardec, tá, e as obras de Kardec serviram, melhor dizendo, né, foram traduzidas em diversas línguas, né, e foram também iniciadas numa época, num determinado contexto. Tá? Então, naquela época, pressentimento não era uma denominação, vamos dizer assim, coloquial, né? Tá? E por que na ótica espírita? Porque a hora que a gente vai para a literatura e começa a pesquisar dentro daquilo que a gente chama de academia, né, que é a parte científica, a gente fica decepcionados, porque praticamente não se encontra nada que fundamente, sob o ponto de vista científico, os fenômenos de pressentimentos. E aí, nós temos a terceira revelação. Aí nós temos o nosso grande codificador, Kardec, que nos traz, através da sua sensibilidade, do seu preparo intelectual, né, e de toda a ajuda que ele recebeu dos espíritos colaboradores, né, liderados pelo Espírito de verdade, ele nos traz a luz, né? Essa luz que é a luz que nós temos o privilégio de recebê-la, que é a luz que vem através de uma doutrina, que é uma doutrina consoladora, porque antes de ser consoladora, ela é esclarecedora. Com certeza, muitos de nós aqui, a maioria, trilhou, né, vários caminhos até chegar à doutrina espírita, né? Eu, pelo menos, trilhei, né? E é na doutrina espírita que a gente encontra as respostas fundamentadas que não dá para discutir. Não dá para discutir. Tá? Pegando lá o livrinho é no sentido carinhoso, né? O que é o espiritismo, ali, tá? Qualquer um que esteja com má vontade, né, e que não queira, vamos dizer, abrir seu coração para a verdade, ali ele já vai pensar muito, né? Porque ali a gente já tem todo um direcionamento fundamentado cientificamente, porque a nossa doutrina, ela tem um cunho científico, tá? Ela tem uma pesquisa, ela tem fundamentos, ela tem provas, né? Provas que, infelizmente, né, a maioria dos membros da academia ainda não se perceberam, né? Mas tudo vem na sua hora, tudo vem no tempo certo.
O tempo é o tempo de Deus. É Ele que sabe a hora certa que as revelações devem ser passadas para o mundo, né? E nós estamos passando por um período de transformação. Nós estamos saindo de um período de provas e expiações. Não vamos aqui tecer comentários maiores sobre isso, para um mundo de regeneração, né? Onde essa evolução não é uma evolução material. A evolução material é consequência. Essa evolução é uma evolução espiritual. Ou seja, os espíritos que estão aqui, dentro de um planejamento dado pelo Pai, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, tá? Nós estamos trilhando, nós estamos subindo uma escala, correto? Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, a nossa responsabilidade em todo esse contexto, ok? Então, quando a gente fala de pressentimento, a gente já lembra das nossas mães, né? Tá, não vai não, não vai agora não, não vai por ali não, tá? Espera um pouquinho, tá? O famoso sexto sentido, não é? O que é o sexto sentido? É um aviso? É uma orientação? Quem é que está fazendo isso? Isso vem de onde? Tá? Então, o objetivo desse estudo é exatamente isso, explorar de onde vem, quais são as causas, quais são as origens, né? Desse, entre aspas, fenômeno chamado pressentimento. Ok? Como todo trabalho, a gente tem que ter uma referência, uma bibliografia, né? E a bibliografia está aí na tela, tá? Esse trabalho ele vai ficar disponibilizado para quem se interessar. E nessa bibliografia, logicamente, a gente começa com a codificação. Vocês estão vendo ali? Vocês estão vendo ali o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo. Nós vamos ver aqui que tem uma questão que é colocada nesse livro, que é o Espiritismo, abordando pressentimentos. E as revistas espíritas, tá? Que eu aconselho, principalmente os médiuns da casa, né? E todos, logicamente, mas principalmente os médiuns da casa, que têm por obrigação, né? Tem por obrigação pesquisar, estudar sempre, né? O estudo é a única porta que nós temos para nos aproximarmos cada vez mais dos nossos colaboradores espirituais. Alguém tem dúvida disso? Então, as revistas espíritas de janeiro de 1858, de maio e junho de 1866, faltou ali maio e junho, tá? Desculpe. A gente olha, revisa, né? E na hora que a gente faz a apresentação, a gente tem que fazer uma última revisão. Então, ali, maio e junho de 1866 e a de novembro de 1857, onde esse assunto ele é abordado de uma forma bastante clara por Kardec, né? Ernesto Bozano, né, no livro Pensamento e Vontade, né, foi aqui citado, né, o pensamento, a vontade, né, a oração. Tá? Então, nesse livro, você tem uma abordagem, a gente vai falar rapidamente sobre isso. A Mediunidade e o Médium, né, que é uma obra do nosso vice-presidente, né, foi coordenador do som, foi quem estruturou o som, tá, que é o Paulo Roberto, todos conhecem. O Palhano, em Transe e Mediunidade, onde ele vai falar sobre todos os aspectos de mediunidade, intuição, inspiração e pressentimentos. E a Kardecpedia, tá? O Kardecpedia, tá? Que também é uma boa fonte de consulta, muito confiável. Tá? É só entrar lá no Google, colocar Kardecpedia, né? Tá? E vocês vão ter muita coisa para estudar.
Tá? O que não falta é material para estudar. E aí, então, nós vamos falar sobre pressentimentos. E como início de um trabalho, a gente precisa conhecer a etimologia da palavra. Tá? Todo o meu trabalho eu começo sempre por essa... Eu aprendi isso dentro da minha profissão, tá? E dentro da minha vida acadêmica, etc, etc. Tá? Então, o que é pressentimento? Pressentimento, alguma coisa que vem antes. E que lá na Revista Espírita é muito interessante, vocês vão ver, tá? Eu vou ler rapidamente aqui, eu não gosto de ler muito, tá? Mas é importante que eu leia, porque não dá para mim guardar tudo na cabeça, né? Tá? Então, lá tá, o Kardec ele aborda esse aspecto e ele fala, dentro de um artigo que está na revista de junho de 1866, ele fala sobre aquilo que está no ar, né? Aquilo que está no ar, que muita gente não entende. Está no ar, está uma ideia, um pressentimento, né? Vamos evitar por enquanto a palavra pressentimento, mas um sentimento, tá? Que está me indicando que eu não devo fazer tal trajeto quando eu for para tal lugar. Tá certo? Tá? Que eu não devo fazer tal negócio, tá? Que eu vou fazer, que está dentro da minha programação. Ou fazer de uma outra forma, ou procurar alguém que me ajude para que essa decisão seja tomada com mais fidelidade, né? Com mais segurança. Tá? Então, isso está no ar. Então, pressentimento. Alguma coisa que está vindo antes de um sentimento. Tá? Que sentimento? Todo sentimento que a gente tem. Tá? Né? O sentimento de segurança, né? O sentimento de... Enfim. Isso está lá no Michaelis, né? Tá? Que diz que pressentimento, conforme nós falamos, é um sentimento antecipado de que algo irá ocorrer, né? Aquilo que o Kardec coloca como está no ar, alguma coisa que está no ar. Aliás, o título do estudo dessa revista espírita é exatamente esse, está no ar, né? É um espírito, eu não me lembro o nome dele agora, mas está lá, tá? Pressentimentos na ótica espírita, o que é isso? Tá? Por que pressentimento na ótica espírita? Porque, conforme nós falamos, tá, a gente não tem na literatura, a gente não tem na academia, né, material, tá, que nos dê a explicação correta. O pressentimento ele vem por causa disso, ele tem essa lei, tá, tem esse modelo matemático. Tá? Não tem isso. Okay? Então, a gente vai buscar o quê? Dentro da nossa doutrina, que é uma doutrina esclarecedora, tá? A gente vai buscar a resposta para isso. E a gente encontra essa resposta. Tá? Como tudo que a gente possa pensar, a gente vai encontrar a resposta na doutrina espírita. Tá? Principalmente nas obras de Kardec, no Pentateuco, nas revistas espíritas e nas demais obras, né? Tá, que Kardec nos deixou, graças a Deus. Tá, então, na ótica espírita, né? Tá, então, primeiro, tá, somos espíritos imortais estagiando na matéria. Se nós somos espíritos imortais estagiando na matéria, nós temos um histórico. E esse histórico está guardado aonde? Dentro dos nossos registros. Né? Tem até um nome para isso, registro acástico. Tá certo? Tá, então, tem, isso está lá dentro. Tá? A gente tem um leve apagão quando a gente vem para essa encarnação, ou para qualquer encarnação. Tá? Mas um leve apagão, tá? Em que os espíritos colaboradores, junto com as leis naturais, e uma delas é a emancipação da alma, tá? Nos permite nos conectarmos com algumas informações. Tá? E qual é o objetivo
de nos conectarmos com essas informações. Tá? O porquê disso? Isso tem uma razão de ser. Somos privilegiados? Ou isso daí tem uma razão de ser, tá, vindo pelas leis naturais do Pai? Não é verdade? Tá, então, essa já é um questionamento que nós vamos tentar esclarecer aqui ao longo do nosso trabalho. Então, somos espíritos imortais estagiando na matéria. Então, somos espíritos na matéria, mas nós somos espíritos. E nós temos todo um legado cultural, todo um legado de conhecimentos adquirido em reencarnações passadas, que não se perde. E aqui, dentro da escala espírita, né, que eu vou falar rapidamente sobre isso, que a escala espírita é outro estudo, tá? Nós começamos aqui pela base, que são os espíritos imperfeitos, né, aqueles que têm propensão ao mal ainda, né, tá? E que somos essa população de espíritos encarnados no planeta de provas e expiações, que é a Terra, e outros, né? Tá? Ainda com ideias pouco elevadas, né? Só que lá em cima nós temos a nossa segurança, lá em cima nós temos o nosso esteio, que são quem? São os colaboradores espirituais, são quem? Os bons espíritos e os espíritos puros. Tá? Mas, como nós somos humildes, a gente vai trabalhar na fronteira imediatamente superior, que é a fronteira dos bons espíritos, aonde lá nós vamos ter espíritos superiores, espíritos de sabedoria, né? E os espíritos benevolentes. Tá? Então, são esses amigos espirituais, esses espíritos benevolentes, que vão atuar, tá, exatamente no, vamos dizer assim, no fenômeno pressentimento, ok? Tá, então, uma das causas, tá, exatamente ajuda, né, de espíritos benevolentes, tá certo? Tá? A outra é a nossa propriedade como espírito encarnado, ou seja, é um fenômeno anímico também. Então, nós temos um fenômeno espiritual, tá certo? Que é o link, o alinhamento com espíritos bons, né, principalmente aqueles que estão na classe de espíritos benevolentes, e nós temos a nossa propriedade, né, de nos emanciparmos, tá? Onde então a gente vai se livrar momentaneamente das amarras de um escafandro, tá, de um corpo físico pesado, que limita nossos sentimentos, para que a gente possa galgar o quê? Outros ares, aquilo que está no ar, né? E o pressentimento é exatamente um deles. Muito bem. Somos espíritos em processo de evolução. Acabamos de ver isso. Está lá a escadinha, né? Tá, nascemos simples e ignorantes. O primeiro degrau, que é um degrau, tá, que não é bem, é um degrau, tá, mas ele é muito longo, né? Tá, é quase que mais infinito na nossa percepção, né, de tempo, né, espaço, tá, que é a nossa percepção na Terra, né, e bons espíritos puros. Então, através de cada encarnação, né, nós vamos adquirindo conhecimentos e vamos nos aperfeiçoando, o quê? Moralmente. Tá, o que é o moral? O que é a moral? Tá, a moral é o bom proceder, tá, de uma forma bem coloquial. Tá, então, a gente vai se aprimorando no bom proceder, né? Então, isso vai fazendo com que a gente cresça nessa escala, né? Está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Conhece o verdadeiro espírita, que eu coloco verdadeiro espírita / verdadeiro cristão, né? Aquele que está o quê? Buscando a sua transformação moral, né? E o aperfeiçoamento através de quê? De domar suas más inclinações. Então, esse é o objetivo da encarnação. Tá? É nós nos aprimorarmos. Tá certo? Nós temos essa missão. Olha, a lei é essa. Tá? E aí nós temos uma grande ferramenta, tá, que Deus nos deu e é uma ferramenta sagrada. Tá? Porque nem Ele interfere nessa ferramenta. Nem Ele. Que ferramenta é essa? Alguém sabe?
livre-arbítrio. Tá? Então, a hora que a gente galga, né, um grau de evolução onde a gente gerencia o nosso livre-arbítrio, tá, da forma adequada, nós estamos indo bem. Ok? Então, para evoluir, precisamos de quê? Conforme a Maria falou aí no início. Pensamento e vontade. Por que pensamento? Porque é através do pensamento que nós nos conectamos com os nossos irmãos que estão num plano espiritual. Perfeito? Tá, então, tem que ter pensamento alinhado, pensamento dentro de uma faixa de frequência, tá, que a gente possa o quê? Ter a conexão com eles, tá, que a gente possa ter um fenômeno chamado ressonância, tá, que vocês já estudaram sobre isso, né? Okay? Tá, então, e vontade. A vontade é que impulsiona tudo isso. Tá? Então, você tem que ter vontade, determinação. Né? E aí vem o quê? A oração. Tá? É através do pensamento alinhado, é através da vontade, tá? Que através da oração a gente consegue o quê? Essa conexão com os espíritos benevolentes, com os espíritos colaboradores que estão mais perto da gente, tá certo? Com o nosso guardião, com os nossos espíritos protetores, não é isso? Com os nossos espíritos familiares. Nós só temos amigos, nós só temos colaboradores, tá certo? Então, nós é que vamos nos direcionar, o que a gente quer, tá? Como a gente consegue ficar mais íntimos deles, através de quê? Da nossa transformação moral, através dos estudos, não é verdade? Né? E praticando. Tá? Porque não adianta também só estudar se não pratica. Perfeito? Então, vontade e pensamento. Então, vamos lá. O que é vontade e pensamento? Já falei, mas vamos falar rapidamente aqui. Tá? Vontade e pensamento. A vontade é o impacto determinante. Ou seja, ela é que gerencia. Tá certo? A forma, né, das nossas ações. Né? Nós temos que direcionar nossas ações. Né? E a ferramenta é a vontade. Tá? E o pensamento? O pensamento é um atributo. O pensamento é uma característica, tá, desse processo. Ok? Atributo é uma característica pertinente a um determinado processo. Ok? Tá? Então, a força do pensamento, tudo vai mover. Cria, transforma e destrói. Alguém tem dúvida disso? Tá? Então, nós temos que ficar vigilantes, não é verdade? Isso está lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 2, tá, do Emmanuel, ok? Tá, através de Chico Xavier. Daí a importância da bibliografia, tá, que é a forma da gente buscar mais informações, né, de uma forma mais rápida. Né? Eu sempre falo isso. Né? Quem está dando palestra aqui, antes de mais nada, tá, é um facilitador, porque isso aqui facilita a minha vida. A hora que eu quiser buscar um pouco mais de informações sobre vontade e pensamento, eu vou pegar lá o Pensamento e Vida, capítulo 2, que eu vou ter pelo menos o início, tá, básico para poder continuar. Muito bem, os pensamentos. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre isso. Tá? Ou seja, sentindo, mentalizando, falando, agindo, nós vamos conseguir o quê? Sintonia. Sintonia com pessoas e sintonia com os espíritos. Né? Aquilo que eu denomino, né, simbolicamente de colaboradores espirituais. Vocês veem isso também no capítulo 4 do livro Mecanismo da Mediunidade, no item chamado Corpúsculos Mentais. Tá? Então, está lá. Ok? Tá. Os médiuns presentes, está aí o roteiro. Tá? E aí nós vamos lá para a questão 89, letra A do Livro dos Espíritos, na parte 2ª, né, em que o Allan Kardec indaga aos nossos irmãos imortais.
O pensamento não é a própria alma que se transporta? Essa é a pergunta de Kardec. Kardec é uma inteligência suprema, porque a hora que a gente começa a ver como ele propõe, né, o direcionamento da pesquisa dele através das perguntas, é algo fabuloso, tá? Fabuloso. Realmente foi a pessoa, né, que foi destinada, né, pelo Mestre Jesus, né, para trazer para nós essa doutrina maravilhosa. E aí, então, ele responde, os espíritos respondem, os imortais respondem, né? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. A alma quem pensa. Tá certo? Ou seja, o pensamento é um atributo do espírito. Perfeito? O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites de nossa esfera corporal. Tá? Então, daí a importância da gente o quê? Orar, fazer meditação, porque com isso nós estamos disciplinando o quê? Os nossos pensamentos. Tá certo? Tá? Então, nós temos uma grande ferramenta. Tá? Temos que saber usá-la, praticando, tá? Não basta ter a ferramenta, você tem que saber usar e praticar. Tá? E aqui, mais uma vez, né, Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 9, né, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí, novamente, Kardec, né, com as suas perguntas esclarecedoras, maravilhosas. Ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A resposta todo mundo já sabe, né? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Não é verdade? Tá? Quem dirige? Os benevolentes? Se nós estivermos alinhados com benevolentes. Tá? Se nós estivermos alinhados para baixo, em baixa frequência, nós vamos ter influências, que eu nem preciso falar quais são essas influências. Perfeito? Nós é que abrimos as portas, tá? Na maioria das vezes. Então, o pressentimento na casa espírita, Livro dos Médiuns, segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 15, questão 184. Né? O pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Aí, os espíritos definem para a gente o que é o pressentimento. Tá? Vamos repetir? Tá? O pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Opa! Intuição? Mas pressentimento não é intuição, tá? É inspiração, é premonição, é precognição, tá? Vamos com calma, tá? A gente vai chegar lá, tá certo? Tá? O que é o Espiritismo? Tá? Aquele livrinho, né? Maravilhoso, né? Capítulo 3, Allan Kardec pergunta novamente aos espíritos: de onde vêm os pressentimentos? Tá, isso está também fortalecido, né, lá na Revista Espírita de junho de 1866, e já botei a página para facilitar a vida de vocês. Está vendo como é que eu sou bonzinho? Página 243 da Revista Espírita. Tá? Lá ele pergunta: de onde vêm os pressentimentos? Aí ele já entra no assunto. Tá? Vamos esclarecer isso? Vamos lá. Tá? Amigos imortais, de onde vêm os pressentimentos? Aí os espíritos, né, tá, que fizeram parte de todo esse processo, eles respondem: são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Acabou. Tá? Quem tem uma mínima base da doutrina, essa resposta aqui ela é maravilhosa. Tá? Ela diz tudo, ela explica para a gente o que é um pressentimento. Pressentimento, ele está dizendo ali, ó, cara, pressentimento tem duas causas. Tá? A primeira causa é a liberdade que você tem como espírito encarnado, tá? De nos momentos de emancipação da alma, fenômeno anímico, tá? Você
receber algumas informações que estão lá nos teus arquivos. Tá? E a outra causa, avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Só que para a gente ter essas informações, esses avisos ocultos, a linguagem é extremamente poética, né? Avisos ocultos dados por espíritos benévolos. Nós temos que ter o quê? Vontade e pensamento. Nós temos que estar o quê? Alinhados, numa faixa de frequência que permita que a gente possa ter essa comunicação. Ok? Tá? E qual é a grande ferramenta para isso? Oração. Conforme o Willy falou aqui, silêncio também é prece. Silêncio é oração. Tá? Vai para o nosso cantinho, tá certo? Entre no seu quarto, né? E fique em silêncio. Tá? Você vai já começar a entrar na faixa vibratória de espíritos bons, de espíritos que estão ali para te ajudar, tá certo? Porque quando essa missão foi dada para a gente, né, o Pai sabia, né, sabe, né, das nossas limitações, tá, do nosso nível ainda bem primário, tá, de evolução. Tá? Então, ele tem todos os seus agentes, todos os benfeitores espirituais, tá, para nos dar suporte. Perfeito? Tá? E qual é o principal colaborador nosso? É esse que está aqui do nosso lado. É o nosso guardião. Tá? É aquele que na igreja chamamos de anjo da guarda. Né? É o nosso guardião, é o nosso espírito protetor. Tá? E às vezes a gente não sabe se comunicar com ele. Às vezes a gente esquece disso, a gente entra naquele desespero, tá? E ele está ali do nosso lado, só esperando que a gente abra a porta para ele. Não é verdade? Tá? Ele não se afasta da gente, ele nunca vai nos deixar sozinhos. Tá? Nós é que nos afastamos dele. Ok? Ficou claro isso então? Tá? Então, o pressentimento tem duas causas. Uma causa anímica, tá? Que é o quê? A liberdade que você tem quando você tem a emancipação da tua alma. Tá? E a outra, que é uma causa espiritual, que é o quê? Os espíritos benévolos que vão nos ajudar, vão soprar para a gente determinadas informações. Ok? Tá? E aqui, eu fiz aqui, né? Como eu sou bonzinho, eu coloquei ali a referência do Livro dos Espíritos, que fala sobre espíritos benévolos, tá bom? Tá, então vamos lá que a hora está passando, ainda tem muita coisa ainda. E aí ele vai para a pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Olha a pergunta. Olha a sutileza da pergunta, olha a inteligência da pergunta, tá? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E aí a gente tem a resposta. Vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Olha só. Sentiram a informação? Tá? Olha só o que os Espíritos falam. No conjunto desses pensamentos, nessa mistura, estão sempre o quê? Os vossos com os nossos deles, dos Espíritos benevolentes. Ok? Tá? Daí a incerteza em que vos vedes, e que tendes em vós duas delas a serem combatidas, a se combaterem. Então, muitas das vezes a gente fica na incerteza, pô, estou com essa coisa, pô, não devo sair agora, mas, pô, será que isso é onda minha? Tá? Será que, o que é isso? Né? A gente fica na dúvida, não é verdade? Tá? É isso que ele está falando ali. E aí, questão 522, né? Ele vai direto, novamente. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É sempre? Né? Nós já vimos que não.
Tá? Não é? Já vimos que não, mas vamos lá. Ele fez novamente a pergunta. Se vocês olharem, Kardec, ele sempre faz uma confirmação. Tá? Ele sempre, né, ele tenta mostrar que tem uma coerência entre as perguntas e as perguntas se complementam, ok? Tá. E aí vem a resposta de uma forma maravilhosa, tá, dos nossos irmãos espíritos benevolentes. Olha só a resposta, né? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que os quer bem. Obrigado, querido. De um espírito que os quer bem. Também está na intuição da escolha que se fez. Olha só. Você lembra que ele fala lá da mistura de pensamento nossos com o deles? Aí entra nosso livre-arbítrio na história também, porque são os nossos pensamentos. Tá ok? Tá? É a voz do instinto. O que é o instinto? O instinto, ele está ligado a um processo anímico. Tá? Instinto vem de intuição também. Tá? Reparem que a coisa fica cada vez mais firme, cada vez mais clara, cada vez mais, né, esclarecedora. Né? Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Ou seja, quando nós estamos lá na fila, né, do Ministério da Reencarnação, tá, já dão para a gente lá um checklist, lá um menu, né? Tá, uns procedimentos, falam, cara, a princípio tu vai passar por aqui, essa é a nossa sugestão, e logicamente a gente aceita ou não. Tá? Em determinados casos existe uma imposição, tá? Mas isso daí é um caso particular. Tá? Sempre no nosso planejamento reencarnatório, nós participamos ativamente. Okay? Tendo estas, vamos lá então, parará, antes de encarnar, tem um espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Ou seja, nós sabemos o que a gente vai encarar, tá certo? Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las. E aí nós temos o pressentimento. Ficou claro isso? Ou está escuro? Está claro? Aí nós vamos para 523, está terminando já, tá? Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, né? Está lembrado da Revista Espírita, junho, né? Está no ar, na verdade, essa é a expressão que Kardec usa, está no ar. Naquela época ele já usava essa expressão que é usada até hoje por nós, né? Tá? Então, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer no caso de incerteza? Né? Eu recebo no ar um determinado sentimento, um determinado pressentimento. Como é que eu vou julgar isso? Será que eu vou ficar refém sempre desses fenômenos? Tá? Como é que eu vou, através do meu livre-arbítrio, né, falar, não, eu não vou para a esquerda, eu vou para a direita? Tá? Então, é essa a pergunta do Kardec. Ok? E aí vem a resposta dos espíritos. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Tá? Cara, isso é emocionante. Eu me emociono com isso. Tá? Porque é numa hora dessa que a gente vê o respeito que a gente tem que ter pelo mundo espiritual. O respeito que a gente tem por esses irmãos que estão numa escala superior, não é verdade? E que passaram por tudo que nós passamos. Tá? Porque para chegar a espírito puro, você tem que começar como espírito imperfeito. Tá certo? Tá? Quantos anos tem a Terra? Aproximadamente 4,5 bilhões de anos, não é isso? Né? Tá. E quem foi que gerenciou todo esse processo? Né? Olha só, quanto campo, né, a gente ainda tem pela frente.
como fala um amigo meu, tá? Olha a quantidade de grama que a gente vai ter que comer ainda até chegar lá, tá certo? Tá? Então, perfeito, tá? Na hora da dúvida, se recolha, medite, ore, chame pelo teu espírito protetor, que ele vai estar do teu lado e vai te ajudar, não tem a menor dúvida, tá certo? Tá? Nem sempre você entende a ajuda dele. Nem sempre, pô, mas caramba, não era isso que eu queria, tá? Não era isso que você queria, mas com certeza aquilo era o que você merecia ou o que você precisava naquele momento. E lá na frente a gente vai entender isso, né? Conclusão, para terminar, né? Conclusão. Qual é a conclusão? Nós temos o fenômeno da intuição, tá? Que é um fenômeno que ele chama de instintos, né? Tá? Então a intuição, ela vem o quê? De um processo anímico. Ela vem de dentro da nossa alma, do nosso espírito encarnado. Então vem de dentro, você já nasce com aprendizado gravado na alma e age instintivamente, porque esse aprendizado está lá, tá certo? Tá? É o andar de bicicleta, tá? Depois que você adquire a habilidade, você não esquece de como vai andar de bicicleta, tá? Vai no automático, não é isso? Tá? E a inspiração? A inspiração é um fenômeno mediúnico. Médiuns inspirados, tá? Existe, às vezes, uma confusão, tá, de alguns amigos na literatura que a gente lê, entre intuição e inspiração. Intuição é um fenômeno anímico, então vem dos nossos registros, tá? E a inspiração vem de quê? Vem dos amigos espirituais, né? Ok? Tá? Então a inspiração, ela vem de fora. É um pensamento sutil que chega ao médium. A inspiração é o conjunto dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tá claro isso? Tá? E fechando, os pressentimentos. Tá? O que é o pressentimento? É a junção dos dois. Tá? É um processo anímico e um processo espiritual. Anímico em função da nossa capacidade de nos libertarmos pela emancipação da alma e acessarmos nossos registros. Tá? E a inspiração que vem de fora, né? É a dica, né? São os bizus, né, que os irmãos espirituais jogam para nós. Tá? E aí, então, você tem um pressentimento, tá? Que é definido como sentimento vago que algo está para ocorrer, a voz do instinto. Ficou claro? Provoquei vocês, né? Todo mundo vai sair daqui correndo agora na livraria, pegar a bibliografia e falar, vou estudar isso mais, tá? E aí fica a mensagem final, tá, do nosso bate-papo. Quando formos pedir ajuda aos espíritos, peçamos que eles nos inspirem bons pensamentos. Acabou. Nos inspirem bons pensamentos. Na hora da angústia, né, na hora que a coisa está complicada, na hora que a gente pensa que está todo mundo apontando os seus arcos e flechas para o nosso coração, ora e pede através do seu guardião que ele inspire nossos pensamentos para que a gente possa usar a grande ferramenta que Deus nos deu, chamado livre-arbítrio, para que a gente possa vencer aquela adversidade. Ok? Gratidão sempre. Obrigado. Eita, professor bom, né? Eita, palestra boa. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado pela paciência, pela pesquisa. Obrigado pelas dicas. Obrigado por tudo.